E aí, tudo bem, pessoal? Como o Guilherme Rocket é uma pessoa que você vê que ele é uma pessoa independente, que ele luta contra tudo e todos para conviver com as pessoas, e ele, de certa forma, acredito que ele não luta mais no ambiente, ele convive no ambiente para tentar ter uma existência mais sustentável com tudo e com todos, etc. Eu acredito que ele já passou por muitas vezes essa pergunta, né? Que as pessoas são falsas, né? Eu não sei se ele tem a resposta para isso ou não, e vim perguntar e trazer várias argumentações a ele, e eu queria que ele me respondesse a vocês sobre isso, né? E eu vou tentar aqui explicar, né, algo que eu vivi na minha vida e perdi muitas vezes, e quero repassar para vocês para que vocês não caiam na mesma armadilha que eu caí, né? Eu acredito que a maioria do pessoal aqui do canal do Guilherme Rocket, infelizmente, né, já foi usado, já foi manipulado, já foi, como fala, já não acredita mais nas pessoas, não acreditam em muitas coisas, né? E isso, de certa forma, é algo bom e ruim, né? Porque quando nós amadurecemos, nós percebemos que o mundo não é feito pra gente, que nada é respondido, né? Mas ainda nós caímos, ou você cai na ilusão da necessidade, ou você vive sobre a ilusão da necessidade, né? E essa questão da ilusão da necessidade cria um mal tão grande dentro da gente, que essa é a explicação de tudo, né? A explicação de tudo sobre o mundo, tudo sobre as pessoas, tudo sobre a realidade, e que nós devemos prever isso para mudar a nossa vida e a vida das gerações futuras, né? Tanto que eu venho perguntar ao Guilherme Rocket, responder ao Guilherme Rocket algumas coisas aqui que eu penso, né? Espero que ele entenda esse meu pensamento, né? Porque ele mesmo vive muito essa questão. Mas vamos entrar aqui na questão aqui, sobre viver na ilusão da necessidade, né? Isso, de certa forma, não é ruim, mas também não é bom. O erro disso é bem simples. Os nossos pais, pelo fato de que fazem de tudo pela gente, amam muita gente, eles tentam responder tudo pra gente até certa idade, né? Porém a gente precisa caminhar com as próprias pernas, fisicamente, mentalmente, comportamentalmente, entender as coisas, entender as questões, entender tudo, para que a gente consiga sobreviver nesse mundo caótico, nesse mundo de caos e medo, né? E que faz com que todas as pessoas sejam assim, né? Porém, o que eu quero fazer é tentar trazer argumentações que quebrem esse ciclo, né? Que é uma das primeiras campanhas que eu tenho no Profeta, né? Os nossos pais, a partir do momento que respondem tudo pra gente, criam uma condição que a gente quer que eles respondam tudo. Você mesmo vê uma criança, a gente fazia isso. A gente tem uma necessidade tão grande dos nossos pais que qualquer coisa que dá errado a gente começa a chorar. Isso se torna sistêmico por causa da dependência, e os nossos pais começam a cortar essa dependência, né? Porém, quando nós nos tornamos adolescentes, nós não entendemos isso. Toda vez quando você diz que uma pessoa é falsa, não é porque a pessoa é falsa, né? É porque você depende da pessoa, você está dentro de uma ilusão e você julga que a pessoa é falsa e que essa pessoa é sua inimiga, e você julga que a pessoa está errada e que você está certo. E essa ilusão cria uma ilusão ainda muito maior. Mas antes de eu chegar nesse mundo, tentar construir esse mundo de ilusões, que talvez eu não vou conseguir construir sozinho, que eu preciso da ajuda de vocês e do Guilherme Rocket para construir, né? É que a grande verdade é o quê? A partir do momento que a gente necessita de algo e a gente perde, a gente sofre muito, né? E a gente quer a resposta daquilo. Quanto mais nós pensamos na resposta daquilo, mais nós sofremos, porque
mas nós nos distanciamos do que queremos. E infelizmente, muitos de nós perdemos tantos que nos tornamos pessoas sem objetivo, triste, nos tornamos pessoas revoltadas e pessoas com medo, né? E nós não adquirimos a consciência sobre a ilusão da manipulação da nossa mente, né? E nós não podemos deixar cair na manipulação da nossa mente, né? Porque a partir do momento que nós começarmos a nos perguntar infinitamente, vocês vão ficar perto do que eu, tenho mais de 100 mil vídeos aqui, eu acho que 70% são argumentações filosóficas que me distanciaram totalmente da sociedade, da humanidade, e eu não me reconheço mais como um indivíduo dentro da sociedade, dessa humanidade, eu nem mais reconheço quem eu sou, eu acho que eu sou essa imagem, talvez. Mas voltando à questão aqui, qual que é a questão em si? Como é que a gente pode compreender isso daqui? Eu digo, né, ou eu analiso, que quando a gente precisa de alguma coisa e que a gente é educado a ter todas as respostas, nós caímos na convivência em grupo e as pessoas pisam, usam, manipulam, abusam, jogam a gente fora e ela tenta fazer o melhor dela com a gente, né? Nós nos perdemos totalmente, mas nós precisamos nos achar, entender tudo, entender a questão, entender por que a pessoa age dessa maneira, por que a pessoa age com essa falsidade, mas não é falsidade. A pessoa está manipulando nós para ele alcançar aquilo que ele quer. Ele quer saciar a sua necessidade, a sua existencialidade. E por essa razão que a pessoa é falsa. Porém, nós precisamos entender que nós precisamos adquirir inteligência para entender qual que é a razão, o porquê e como que a pessoa está nos usando, nos manipulando, nos manipulando e etc. Mas isso é uma resposta muito complicada, porque não é a gente dando a confiança para a pessoa que a gente vai saber que a pessoa é falsa ou não, né? Mas sim com o tempo, conhecendo a pessoa, lidando com a pessoa, vendo se a pessoa ela tem os mesmos interesses, os mesmos objetivos, acredita nas mesmas coisas que nós acreditamos, que não quer nada em troca pela nossa amizade, que realmente respeita a gente, que não usa a gente como uma moeda de troca ou interesse aos seus objetivos. E o grande problema é esse, os seus objetivos. As pessoas põem os seus objetivos acima dos outros. Mas o porquê disso? Então vamos entrar aqui numa linha filosófica que eu criei com 17 anos de idade. Que eu criei não, que eu aprendi, né? Uma pessoa muito importante na minha vida que infelizmente eu perdi por ser jovem, ser idiota, ser ignorante. A primeira questão, né, é se perguntar por que as pessoas são falsas ou por que as pessoas erram com você ou comigo. Querendo ou não, elas tentam buscar a sua resposta, e as respostas às nossas necessidades são aquilo que amamos, é o nosso amor e a nossa motivação de viver. Então, eu estou querendo dizer que as pessoas fazem coisas erradas porque elas amam. Sim, elas amam demais elas mesmas e a sua própria imagem, e assim elas são falsas, elas cometem erros. Mas por que elas fazem isso? Pode ser muitas questões, muitas respostas, e eu tenho que tentar construir esse caminho. A primeira questão é: as pessoas elas estão buscando a solução dos seus problemas, ou seja, elas vivem uma situação que muitas vezes elas não estão preparadas, ou que elas não têm resposta, ou que elas não veem a consequência das coisas, ou que elas não têm as coisas, ou que elas não sabem de nada e elas são colocadas em situações. Isso é uma coisa inquestionável na vida. Pessoas são manipuladas, pessoas manipulam, pessoas querem demais algo porque sofrem, as pessoas não têm algo, as pessoas não foram educadas para saber lidar e conviver com as pessoas. Então, nós vivemos em um sistema incompleto, onde que tudo é incompleto e que nós somos frutos das necessidades, mas nós não somos frutos das respostas das necessidades. Então isso acaba criando esse mundo que se chama sistema de coisas,
Então, a injustiça, as pessoas, elas fazem as coisas porque elas tentam ser justas a elas, mas isso acaba sendo injusto aos outros porque ela não pensa nas outras pessoas. Então esse é o primeiro motivo da pessoa ser falsa. A pessoa muitas vezes é tomada pela fraqueza. A segunda questão está em todo esse aglomerado que eu não consegui explicar totalmente. Justiça. As pessoas, elas são injustas. Ou seja, você não odeia as pessoas, você odeia a injustiça delas. E a partir do momento que você sofre uma injustiça, você pode sofrer tanto, ser tomado por tantos sentimentos, que você pode se tornar injusto por medo, por raiva, e não confiando mais em ninguém, não acreditando mais em ninguém, entrando em um mundo de argumentação, que os problemas da sua vida vai tomar você vai ter que, você quer, como fala, quer ter uma roupa, quer ter um celular, quer ter um computador, quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter alguém do seu lado, mas aí você descobre que os seus pais não prepararam o mundo para você, ou que você precisa estudar, que você precisa fazer uma faculdade, que você precisa trabalhar muito, ou que muitas vezes você não tem nenhuma dessas oportunidades que eu disse aqui antes. Então você simplesmente é tomado pela dor e pelo sofrimento, e você vai ter que viver a sua vida, e você vai ficar alienado nos problemas da sua vida, e a sua liberdade acabou totalmente. E eu quero mudar isso, eu quero que vocês mudem isso. Não adianta nada eu querer mudar se todos não querem mudar, né? Não adianta nada o Guilherme Hobbs no canal dele querer mudar a vida dele, o mundo dele, se ninguém acompanha ele. Eu acredito que foi até por isso que ele me respondeu: poxa, Guilherme Hobbs, de certa forma eu vejo que você é uma pessoa até muito madura, obrigado, né? Talvez eu até errei em falar algumas coisas de você, realmente você estava certo, concordou com algumas coisas e com outras não, mas foi uma análise feita de coração. Essa daqui está um pouco mais pensada, né? Então, as pessoas são falsas, e o mundo, as pessoas são falsas não porque elas querem, mas sim o mundo cria condições e as pessoas escolhem o pior caminho, né? Portanto, né, voltando à questão, você não odeia o mundo, as pessoas, você não odeia nada. Porém, o seu ódio, achando que algo é errado, pode mudar completamente você, a sua visão, e pode te tornar exatamente igual à pessoa que você odiou, porque a pessoa que ela cometeu um erro com você, a sua raiva é pela injustiça que você queria. Aí nós voltamos à mesma tecla. Você vive sobre a ilusão da vontade, do desejo, a ilusão da necessidade. Você necessitava de uma resposta porque você foi construído até aquela resposta. Você foi construído que as pessoas respondessem as coisas. Você não foi construído para saber que o mundo é uma zona de batalha, de guerra, de egoísmos, aonde que o mais forte vence, aonde aquele que diz que tem algo melhor que você vence, porque ele está manipulando todas as pessoas para alcançar o objetivo dele, né? E você se torna uma pessoa depressiva, com medo, com raiva, com sofrimento, ou você às vezes acaba caindo em várias armadilhas, né? E aí seu sofrimento é tanto que você não confia em ninguém, acha que as pessoas são falsas com você. Você acaba caindo totalmente numa ilusão de que aquela pessoa é a sua esperança, mas isso é uma ilusão. E aí você vai cair no mundo e quando você for acordar é tarde demais. Voltando à questão aqui, você odeia a injustiça das pessoas. E se você for injusto com alguém, você vai ser exatamente igual à injustiça dessa pessoa. Você vai estar na ilusão da necessidade. Porque faltou algo, você vai sofrer a sua vida toda, vai se questionar. E quando alguém te pedir alguma coisa, você vai negar, porque você nunca teve a sua resposta. E quando a gente não quebrar esse ciclo, a gente não vai mudar esse mundo. Mas a única forma de mudar esse ciclo, a única forma de mudar esse mundo, é que todas as pessoas sejam justas perante a todos. Que as pessoas não ajam e não são motivadas por esse mundo falso, por esse mundo de mentiras. Porém, a única forma de quebrar isso é você adquirir a consciência que você está dentro de uma ilusão, né? A ilusão da necessidade que foi criada e você precisa se libertar. Eu fiz esse vídeo aqui pensando até no Guilherme Hobbs. Eu ia fazer um vídeo aqui sobre por que as pessoas são falsas,
Mas eu me lembrei do Guilherme Rocket porque ele é uma pessoa que tenta ser feliz e a única coisa que ele encontra na vida dele é a falsidade das outras pessoas, mas ele não deixa se abalar. Ele luta para construir as coisas dele, espera que as pessoas sejam corretas com ela, ou seja, ele é uma pessoa determinada, a determinação dele amadureceu ele. Espero que esse vídeo aqui que eu fiz seja a resposta para ele. Eu tô sem espaço no meu celular aqui, né, que eu não apaguei o outro vídeo que eu tinha feito. Fala aí pra vocês, pessoal.